Oi, pessoal. Ah, agora sim. Oi, pessoal, bom dia. Então, vamos começar nossa aula de geografia no dia de hoje, dia 15, tá? Lembrando que semana passada nós não tivemos, então essa aula será integrada com dois assuntos relacionados, tá bom? Bom, primeiramente, sempre eu gosto de recordar das aulas anteriores, para vocês lembrarem, para vocês poderem conectarem essas informações, né? E nas aulas anteriores nós falamos muito sobre alguns tipos de mapa, algumas formas de representação, né? Como o mundo regionalizado, sendo visto, né, com critérios diferentes em cada mapa, né? Seja com blocos econômicos, seja por continentes, ou seja por vegetação, bioma, enfim, né? Que nós podemos ver o mundo dentro da geografia, em que se estuda o espaço geográfico de forma regionalizada mesmo. E agora a gente começa a funilar um pouquinho, vindo para a hierarquia das cidades, né? A gente sabe que houve todo um desenvolvimento no decorrer da civilização, na formação de cidades, né, que hoje existem muitas cidades históricas, né, que mostram, principalmente na arqueologia, um passado muito rico de assim de história e de cultura em muitos lugares. E essas culturas são estudadas dentro da geografia. Esses espaços são estudados dentro das matérias que são vertentes também da geografia, como a arqueologia, por exemplo. Mas, com o passar do tempo, cidades foram crescendo, outras foram se modificando de várias formas, e a geografia, nos dias de hoje, estuda essa dinâmica desse crescimento também. Tá certo que existiu vários crescimentos desordenados, né, em que acabou gerando, em muitos lugares, principalmente países que são considerados hoje como países em desenvolvimento, ou até em alguns desenvolvidos também, algumas áreas de grande segregação socioespacial. O que que é isso? Alguns lugares com grandes desigualdade social que se reflete na própria imagem da cidade. Então, você pode ver bairros ricos, bairros pobres, favelas, lugares sem infraestrutura. Aqui mesmo no Brasil ainda existe muito, né? E existem lugares que muito pior. Então, a gente vê essa desigualdade, né? E a gente chama isso na geografia de segregação socioespacial, tá bom? É um dos conceitos. Conforme as cidades foram crescendo, essas coisas foram acontecendo junto. E exatamente por não ter existido políticas públicas adequadas no tempo certo, né, para cada realidade de cada localidade, então aconteceu essa infraestrutura, né? Bom, quando a gente pensa no crescimento das cidades, a gente entra na geografia, que agora entro eu no tema da aula da semana passada, que seria sobre os setores da economia. Porque é através da economia em que uma cidade vai crescer, em que uma cidade vai expandir, em que o poder aquisitivo das pessoas vai melhorar, dependendo do tanto que tem de trabalho, né, a ser ofertado naquele lugar. Haja vista que os lugares que têm pouquíssimos empregos são os lugares que não desenvolvem tanto, né? Então, o atrair o emprego, o atrair indústria, o atrair, né, essas formas, elas são muito importantes para o crescimento de uma localidade, né? Imagine a gente aqui mesmo, Itapeva, né? Como seria muito melhor se tivéssemos mais empregos, se tivéssemos mais indústrias, mas existem cidades que não têm nem o que nós temos. E o que nós temos, né, é bom a gente também lembrar que nós temos aqui um solo muito rico em minérios, tanto é que essa firma que está aqui há muitos anos, a Maringá, ela produz aí o ferro-ligas Maringá, né, que por nós não é tão conhecido, mas ela já fez parte de um quarto de todo o mercado nacional, né, em relação ao fornecimento desse material do ferro-ligas.
Então, imagine só uma empresa que está aqui, né, fazer todo esse trabalho de logística, de venda, enfim, de produção, né, de refinamento desse minério, né, assim como também a extração. E aqui mesmo em nossa região tem muitos lugares, como por exemplo ali no Alto Brancal, né, tem alguns bancos ali de talco cru que são processados e depois industrializados, né, e vendidos aí como talco para os pés, para as mãos, para beber, enfim, entre outras coisas que existem aqui na nossa terra, como por exemplo o solo, ajuda muito a questão aí do agronegócio, né, que é algo que é uma tendência, né, aqui na nossa região em relação ao crescimento. Então isso é muito bom nesse sentido, né? E isso acaba envolvendo a economia, né? E a economia, ela se desenvolve de formas diferentes, recursos naturais que existam em cada localidade. Por isso estou dando esses exemplos, né? Então, por exemplo, assim, no Brasil, né, desde muitos anos atrás, vamos dizer de 1950, né, onde houve um grande boom na parte da industrialização e aonde houve também um grande boom no sentido de que as pessoas saíram da zona rural, que se concentrava a maioria da população, e vieram para as cidades, havendo então o êxodo rural, né, de saídas da zona rural e vir para a urbana, fazendo crescer então as cidades, e algumas delas aí com essas dificuldades de infraestrutura até hoje. Bom, esse setor, o primário, a gente poderia dizer que é o setor da alimentação, né? É um setor aí da produção agrícola, desse tipo de função ou atividade, tá bom? Antigamente, as pessoas, elas compravam coisas, né, e não tinham muito acesso a coisas mais de longe. Ou se precisassem de até um atendimento, por exemplo, médico especializado, digo isso há muitos anos atrás, eles tinham que ir, né? Aí fazer uma viagem até essa cidade, tipo, vamos dizer assim, regional, ou até mesmo alguma capital, para poder ter algum atendimento assim. Isso lá há muitos anos atrás. Hoje em dia, você vê que as configurações mudaram, porque os setores da economia começaram a existir em muitos outros lugares que não haviam antes, cidades, me refiro. Então, por exemplo, assim, antes existiam, né, uma configuração, uma hierarquia, que com o tempo foi mudando. Essa hierarquia tem tudo a ver com esses setores da economia. Mas quais são os setores? Então vamos lá primeiro para os setores, né? Eu vou até mandar no grupo daqui a pouco para vocês, resumido sobre isso aí, para vocês terem também esse material. Então temos aí o setor primário, né, que é nessa parte aí de pecuária, agricultura, tá? Extrativismo e mineração, tá bom? Temos o setor secundário, que você vai olhar daí para a parte de indústria, né? Aquilo que é produzido, né? Através das matérias-primas. Aí você tem o setor terciário, né? Que é a parte do comércio. Pode ver que, por exemplo, esses três setores já está forte em nossa cidade, né? Precisaria melhorar, claro, mas existe aqui na nossa cidade. Então, tem também o setor quaternário, né? Que daí já envolve a questão de tecnologia e pesquisa, desenvolvimento, sabe? De coisas assim, inovação científica, né? Aí esse tipo de setor, o quarto, né? O quaternário, ele já é de cidades mais populosas, mais desenvolvidas e tal, que abrangem esse mercado aí de trabalho. E também tem o setor quinário, né? O setor quinário é aqueles que você percebe muitas ONGs, que percebe que existem organizações assim não lucrativas, né? Que são muitas vezes fundações. Você vê que existe esse setor quinário, né? Em lugares que têm grandes dificuldades também, né? Seja aí de pobreza ou de saneamento básico, ou na parte de preservação, tanto da flora como da fauna, né? Então, o setor quinário
ele está presente também através da existência de ONGs, principalmente. Tá bom? Então, 5 setores da economia. O que esses setores fazem acontecer para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Aí entra, então, o assunto da aula de hoje, né? Até então, estávamos falando do assunto da aula da semana passada. A aula de hoje fala sobre a hierarquia das cidades. Então, imagine comigo, vamos explicar de uma forma bem fácil. Imagine, por exemplo, uma cidade A e uma cidade B, tá? Vamos supor, Itapeva e Itaberá, tá? Então, a cidade A, ela produz, por exemplo, feijão, e a cidade B produz arroz em grande quantidade, que supre o seu mercado interno e que vende o seu excedente. Então, vamos supor que Itapeva, que está aqui pertinho, compra de Itaberá, Itaberá compra de Itapeva, essas duas matérias primárias, né, que são aí do setor primário, e então há uma troca, né, e um certo equilíbrio entre a balança comercial, vamos dizer assim, dessas duas cidades. Agora imagine que se além dessas duas fosse 5, fosse 10 de uma região pequena, né, comercializando entre si. Bom, isso criaria o que na geografia a gente chama de malha ou rede de cidades, tá? Que são cidades que comercializam entre si, conforme os setores que têm da sua economia local, tá bom? O excedente do que produz. Mas vamos supor que uma dessas cidades recebe aí uma fábrica muito importante, de repente, houve uma política pública, cederam lá um espaço, fizeram incentivos fiscais, e de repente veio uma fábrica muito importante para aquele lugar. Vamos dizer que seja de, sei lá, de carro, de um carro muito chique. Imagine um carro muito chique, né? Esse carro ele vai precisar de peças também. Então, outras empresas também vão vir para aquela localidade para fazer peças ali para vender para aquela empresa grande. Vamos dizer assim, que vai abastecer todo o estado, mas que veio aqui na cidade para se fixar, né? A sua montadora. Vamos dizer assim. Bom, essa empresa está em uma cidade. Agora, as outras cidades, elas também próximas, elas podem ter algum tipo de incentivo. Então, isso começa a existir, né, uma hierarquia das cidades. Umas mais importantes que outras no sentido do comércio, no sentido de alguns tipos de produção. Lembra que eu estava falando sobre arroz e feijão? Claro que é importante, né? Muito importante. Mas, quando a gente fala, por exemplo, da produção de um carro, ou se fosse um iPhone, alguma coisa assim, ou o telefone mais top que tivesse, você imaginasse, né? Sendo feito aqui, por exemplo, existe um valor agregado que a gente fala, né? Dentro do valor do produto. Então, esse valor agregado, ele faz que a cidade receba muito dinheiro, muita receita dos impostos. E a cidade, com esses mais recursos, podem investir para o seu crescimento, para a sua infraestrutura, para a sua melhoria, para a sua qualidade de vida, né? Então, isso acontece aí dentro da geografia, né, que nós chamamos que é uma hierarquia das cidades, que a cidade acaba se tornando mais importante do que as outras nesse quesito, né? Não que seja melhor, mas nesse quesito, sendo mais importante na balança comercial aí, por ter, vamos dizer assim, produtos e valores agregados, beleza? Então, veja só, essa cidade, vamos supor, Itapeva está produzindo aí o telefone mais top que tem, e as outras não, né? Para quem mora em Itapeva, esse telefone vai sair, por exemplo, por um valor muito menor, vamos dizer assim, que houvesse esse tipo de procedimento. Muito menor do que quem for comprar lá em outra cidade do estado, ou até na região mesmo, né? O que aconteceria? Aconteceria que, para nós que vivemos aqui, isso seria muito bom. Isso geralmente acontece com o setor alimentício, sabe?
Quando, por exemplo, assim, sei lá, uma empresa produz um tipo de refrigerante, por exemplo, e esse refrigerante é muito mais barato na cidade em que é produzido, né, ou nas mediações, ali nas cidades de mediações, né, nessa malha das cidades, e acaba sendo mais caro para outras regiões, porque é uma produção local, né? Então tem todo um preço, daí teria que aumentar por causa do transporte e tudo mais. Mas veja só, esses produtos de valores agregados, eles fazem, né? Como eu estava comentando, esse aumento da receita de um município, né? E isso acaba, então, refletindo na vida de todos nós, né? O pessoal vai ter mais poder de compra, vai ter mais gente trabalhando, vai tendo mais pessoas gastando no comércio local, e isso causa o desenvolvimento. Bom, quando a gente vai pensando nessa hierarquia, quanto mais uma cidade vai tendo mais produtos agregados, e mais vai aumentando, então, a sua qualidade de vida, mais vai tendo os setores que eu comentei anteriormente, né? De repente pode vir uma ONG, de repente pode vir uma empresa de tecnologia, e de repente essa cidade vai subindo, 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 né? Aumentando também a população e tudo mais. Quando chega a um certo ponto, essa cidade ela começa a ganhar alguns nomes dentro da geografia, né? Conforme uma classificação, como, por exemplo, metrópole, metrópole regional, metrópole nacional, né, como megalópole, como, por exemplo, conurbação ou megacidades. Eu vou colocar certinho a definição para vocês ali no WhatsApp daqui a pouco, tá bom? Então, não se preocupem em relação a isso. Mas é importante saber o que é cada uma delas, né? Como que funciona cada uma delas. Isso geralmente cai, se você for fazer alguma prova de Enem ou vestibular, essas questões da urbanização do Brasil, né, que aconteceu de início de 1930, né, até 1950, com o êxodo rural, como eu comentei já, e depois a formação das cidades, das grandes cidades, né, setores da economia, hierarquia urbana, tudo isso, malhas de cidade, redes de cidades, tudo isso geralmente cai em alguns tipos de prova. Então, vamos ficar sempre atentos a esses assuntos e verifique ali no WhatsApp, no grupo, as informações que eu vou colocar também, tá bom? Então, basicamente, eu acho que é isso, senão já vamos estender muito, né? E na próxima aula, eu continuo esse assunto, fazendo uma revisãozinha e continuando aí a interação entre as cidades também, tá bom? Um bom dia a todos, tá? Parabéns ao pessoal que fez a prova da Olimpíada de Astronomia, aqueles que eu ainda não tinha parabenizado, né? E também dizer para vocês, continuem fazendo aí, se organizando, fazendo as atividades, né, dos professores, e se precisarem de mim, tô por aqui também, tá bom? Então, até mais, um bom dia a todos.